Opa, vamos começar a segunda parte da aula. Olha só, agora a gente vai falar sobre a gravitação universal by Newton, ou seja, vamos ver o que Newton falou sobre isso, gravitação universal de Newton. Bom, a gente vai começar a falar aqui da força gravitacional. Velho, esse papo, falar de força gravitacional tem a ver com muita coisa. Eu consigo falar de estrela contigo. Eu consigo falar, inclusive, da nossa atmosfera. Porque, imagina só, a luz do Sol bate, essa energia toda faz com que role o ciclo da água. A água evapora, puff. Por que ela não vai embora para a atmosfera? Por que ela não vai embora para o espaço? Por conta da força gravitacional. Esse papo, velho, é bem legal, a gente vai falar muito sobre isso ainda, mas aqui, como eu te falei, são os modelinhos encaixadinhos, bonitinhos, para a gente discutir a gravitação universal, como rola no Enem, como rola nas principais provas do Brasil. Então, gravitação universal de Newton, força gravitacional. A força gravitacional, tá? Ela é proporcional ao quê? Ao produto das massas dos dois corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ei, isso aqui é chamado de lei do inverso do quadrado, tá? Esse modelo matemático, ele é usado também para falar da lei de Coulomb, da força elétrica. O que rola lá, força de atração e repulsão. Aqui tem o quê? Uma força de atração. Essa força de atração, ela é chamada de força gravitacional. Então, dois corpos que têm massa, né? Eles vão ter sempre uma atração entre eles. Aí tu pergunta, prof, por que eu não grudo nos parceiros na rua? Porque a força gravitacional entre dois corpos de massa de 80 quilos, 60 quilos, massa pequena, é muito ínfima. Por quê? Porque essa lei aqui, na verdade, ela fica assim, ó, F é igual a uma constante G, a massa do corpo 1, a massa do corpo 2, e a distância entre eles ao quadrado. Esse cara aqui é chamado de constante da gravitação universal. E justamente para valer a força entre eu e a Terra, a força-peso é a força com que a Terra te puxa. A força-peso é essa força, a força gravitacional. E essa constante aqui, G, ele vale 6,67 vezes 10 na menos 11. Newton dividido Newton, metro quadrado, dividido por quilograma quadrado. Fiz a análise dimensional, ó, isolei, ó, Newton, joguei para lá o D quadrado e M quadrado. Tá? Valor aproximado de 6,67, acho que é isso. Tá? Esse valor é o valor da constante. Tá? Muito pouco tu vai fazer com tinta disso aqui, muito pouco, certo? Consequência dessa força gravitacional, tá? A gente vai ter o seguinte, velocidade de translação de um planeta em torno do Sol, de um outro satélite em torno da Terra. A gente vai calcular isso agora, vai demonstrar do que depende essa velocidade de translação. Bom, a gente aproxima muito a matemática disso tudo a um movimento circular. Como eu te disse nas leis de Kepler, a órbita elíptica da Terra é bem suave, quase um movimento circular. Então, quando tem aqui, ó, botar um planeta ou alguém orbitando aqui, considerando um movimento circular, a gente vai dizer que essa força gravitacional, ela tem papel de força centrípeta. A força centrípeta sempre que eu tenho um movimento circular. Então, o que é a força gravitacional aqui? Vamos lá. A constante G, nesse caso, ó, vamos chamar aqui M1 grandão, M2 pequeno. Ó, a massa do M1, que é o grandão, multiplicado pela massa do M2, que é o pequeno, tá? Dividido por esse raio, que é o raio da órbita.
aí esse raio é o quadrado, que é a distância. Eu estou usando essa fórmulazinha aqui, tá? Isso vai ser igual à força centrípeta, a gente já viu. O que é a força centrípeta desse cara aqui? É a massa dele, a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio. mv quadrado pelo raio. Bom, o que tu observa? Olha só, vamos na matemática. Tu pode cortar a massa. Isso implica que essa velocidade não depende da massa do satélite, ou no caso do planeta que está orbitando o Sol, ou do satélite que está orbitando a Terra. Eu vou cortar, aqui tem dois raios. Esse raio, um raio dali com esse raio daqui. Tá? E eu fiquei assim, isolando a velocidade ao quadrado, eu vou ter G, massa do grandão, que pode ser o Sol, pode ser a Terra, dividido pelo raio, tudo na raiz quadrada, tá? Isso aqui, velocidade de translação. Agora, eu vou conversar contigo sobre a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, tu lê, campo gravitacional. Esse campo gravitacional, ele depende do quê? Ele depende da massa do planeta e coisas assim. Como que eu vou te provar isso? Vamos lá. Sabe que peso, o que é o peso? Peso é sempre igual a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. É esse cara que a gente está discutindo. Uhum. Bom, essa força-peso é a força gravitacional. Então, quando eu me penduro numa árvore, a Terra me puxa para baixo. Essa força gravitacional é a força-peso. Imagina, o prof regala o olho na sala e fala assim, qual é o valor da força gravitacional que atua sobre o seu corpo nesse momento? A pessoa, não, cara, é teu peso. Pega, eu tenho 60 quilos, mais ou menos, vezes 10, 600 newtons. Peso depende do local que tu tá. Importantíssimo, tá? Olha só, já te dei spoiler disso. Por que a Terra é levemente achatada? Por conta do seu movimento de rotação, né? Aí, ó, ela é levemente achatada. Isso faz com que a aceleração da gravidade seja maior nos polos, tá? Também tem uma história para justificar isso, por conta do movimento de rotação. Aí existe essa aceleração angular, dá para te descontar na linha do Equador, porque é maior ali. Também é um papo que se costuma falar. Mas olha só, peso é igual a mg, e o que eu sei? Que a força gravitacional é igual a constante g, a massa, do caso da Terra, multiplicado pela massinha do corpo, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, certo? Estou falando na superfície da Terra. Então, se eu igualar os dois, o que eu vou ter? Vem comigo, que essa matemática é legal. Ó, o que eu estou dizendo? Que a força gravitacional é a força-peso. Igualando os dois, eu vou ter assim. Ó, o peso é a força gravitacional. Igualando os dois, eu vou ter mg igual a constante g, massa da Terra, massa do corpo, raio da Terra ao quadrado. Tá vendo que eu vou cortar aqui e cortar aqui? A aceleração da gravidade na superfície da Terra é G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Isso aqui, onde? Na superfície. Bom, raio da Terra mais ou menos 6.400 quilômetros. Como eu te falei, a Terra pode ter esse negócio da Terra ser levemente achatada, esse raio pode aumentar um pouquinho aqui, então, na linha do Equador o G menor, nos polos, pá, achatadinho, esse raio um pouco menor, aumenta o G. Mas agora eu quero pensar numa certa altitude, num satélite lançado aqui, imagina num lugar mais alto mesmo. Aí o que a gente vai considerar? Então esse aqui é o G0, né? Vamos considerar assim, ó, nesse caso, o G em qualquer ponto próximo à Terra seria constante G, massa da Terra, raio da Terra, mais um H elevado ao quadrado, tá?
elevado ao quadrado. Certo? Então, esse h aqui depende da altitude. Isso nos leva a concluir que, olha só, a aceleração da gravidade não é constante. Ela depende do quê? Olha só. Depende da altitude, certo? E da latitude. Bom, agora eu vou falar contigo sobre velocidade de escape. Vamos!